Eu preciso dizer para vocês que o nosso projeto está chegando ao fim, neste formato. Em breve virá um formato novo, que é para auxiliar um pouquinho mais dentro da sua busca, do seu secreto, da sua leitura. Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 180 da nossa jornada, dia 29 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué, capítulo 1, Salmos 120 ao 122, Isaías 61 e Mateus capítulo 9. Abra o teu coração, o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança e Deus fala diretamente com ele. A responsabilidade agora é dele e Deus começa lembrando da promessa: prepare-se e atravesse o Jordão. A missão não havia morrido com Moisés. O plano de Deus continuava. Moisés já havia dito diversas vezes para Josué ser forte e corajoso. E agora o próprio Deus repete. A coragem nasce da presença de Deus. Por 3 vezes Deus diz: seja forte e corajoso. Essa coragem está ligada à obediência. Deus diz que Josué deveria meditar na lei de dia e de noite, falar dela continuamente e praticá-la. O verdadeiro sucesso, na perspectiva de Deus, nasce de uma vida fundamentada na sua palavra. Depois disso, Josué organiza o povo para atravessar o Jordão. E o capítulo termina com todo o povo reconhecendo Josué como líder e repetindo aquilo que Deus havia dito: tão somente seja forte e corajoso. Quando Deus confirma uma palavra, ela passa a ecoar através das pessoas ao nosso redor. A presença do Senhor continuava com Josué, da mesma forma que esteve com Moisés. E essa promessa também nos alcança. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nunca envia alguém sozinho. Sua presença sempre acompanha o seu propósito. Partindo agora para Salmos, capítulo 120, 121 e 122. Esses 3 capítulos fazem parte dos cânticos de peregrinação, entoados pelo povo enquanto subia para Jerusalém nas grandes festas. O Salmo 120 começa em meio à angústia. O salmista vive cercado por pessoas mentirosas e violentas, mas escolhe clamar ao Senhor. Mesmo vivendo num ambiente hostil, ele continua sendo alguém que ama a paz. Não precisamos permitir que o ambiente mude o nosso caráter. Podemos continuar vivendo em paz, mesmo quando o mundo insiste na guerra. O Salmo 121 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E a pergunta ecoa até hoje: de onde me virá o socorro? E a resposta alinha nossa perspectiva. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus que guarda Israel não dorme, não cochila e nunca perde o controle da nossa vida. Ele guarda nossa saída, nossa entrada e permanece vigilante em todo o tempo. Como é maravilhoso saber que enquanto descansamos, Deus continua cuidando de tudo. O Salmo 122 nos leva até Jerusalém e começa com uma declaração que deveria encher o nosso coração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Congregar nunca foi apenas cumprir uma obrigação religiosa.
é celebrar a presença de Deus junto com a família da fé. Nenhum cristão foi chamado para caminhar sozinho. A igreja é lugar de adoração, crescimento, comunhão e fortalecimento espiritual. O salmo termina com um convite para orar pela paz de Jerusalém. Esse continua sendo um princípio importante para nós. Jerusalém ocupa um lugar especial na história da redenção e nas promessas de Deus. Orar por Israel é lembrar que Deus continua governando a história e cumprindo seus planos. Ao mesmo tempo, também podemos orar para que a paz do Senhor reine em nossas famílias, em nossa igreja e em nosso coração. Partindo agora para Isaías, capítulo 61. É um dos mais belos das profecias messiânicas. Lá em Lucas, Jesus entra na sinagoga de Nazaré e lê exatamente os primeiros versículos de Isaías 61. E ele declara: hoje se cumpriu esta escritura. Ele revela que essa profecia falava sobre o seu próprio ministério. O ministério do Messias é apresentado de forma extraordinária. Anunciar boas notícias aos pobres, curar os quebrantados, libertar os cativos, abrir os olhos dos presos e consolar os que choram. Deus não ignora a dor humana, Ele entra nela para transformá-la. Onde havia cinzas, Ele coloca uma coroa. Onde havia pranto, derrama óleo de alegria. Onde havia espírito angustiado, veste um manto de louvor. O objetivo não é apenas aliviar o sofrimento, mas transformar completamente a identidade daqueles que pertencem a Ele. O texto continua mostrando que aqueles que foram restaurados agora se tornam restauradores. Eles reconstruirão ruínas antigas, levantarão cidades destruídas e serão conhecidos como sacerdotes do Senhor. A obra de Deus nunca termina em nós. Ela passa através de nós para alcançar outras pessoas. O capítulo termina celebrando a alegria da salvação. Deus veste o seu povo com vestes de justiça e faz brotar sua glória diante das nações. Não somos aceitos por causa das nossas próprias roupas, mas porque Cristo nos cobre com sua justiça. E assim como um jardim inevitavelmente produz aquilo que foi semeado, Deus fará florescer sua justiça e seu louvor no tempo determinado. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 9. Revela um Jesus que transforma vidas em todas as direções. O capítulo começa com a cena do paralítico e Jesus perdoa antes mesmo de curá-lo, mostrando que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados e que a maior necessidade do ser humano não é apenas física, mas espiritual. Os religiosos enxergavam blasfêmia. Jesus enxergava um filho precisando de perdão e restauração. Onde muitos viam apenas um problema, Cristo via uma pessoa amada. Depois, Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade, e responde às críticas dos fariseus com uma frase inesquecível: quem precisa de médico são os doentes. O reino de Deus não é um clube para pessoas perfeitas, mas um lugar onde pecadores arrependidos encontram misericórdia. Jesus deixa claro que Deus procura corações quebrantados, não performances religiosas. A graça alcança justamente aqueles que reconhecem o que precisam dela. A diferença de nós, aqueles que estão na igreja, seguindo a Deus, buscando santidade, de pessoas que estão vivendo o mundo. Todos nós somos pecadores, mas a diferença é que nós somos pecadores arrependidos. Não conseguimos viver no pecado. Nós nos arrependemos e mudamos a rota. Ao longo do capítulo, a fé aparece repetidamente. O oficial crê que Jesus pode ressuscitar sua filha.
A mulher do fluxo de sangue acredita que basta tocar em suas vestes. Os 2 cegos respondem que creem que ele pode curá-los. E Jesus declara para os 3: seja como vocês creem. Não se trata de uma fé colocada na própria fé, mas de uma confiança depositada na pessoa de Cristo. Eles esperavam algo de Jesus, e essa expectativa abriu espaço para testemunharem seu poder. O capítulo mostra o coração de Jesus pelas multidões. Ele vê pessoas cansadas, perdidas e sem pastor, e seu coração se enche de compaixão. Então faz um pedido que continua atual. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A resposta para um mundo perdido não é apenas reclamar da escuridão, mas levantar trabalhadores. Que essa oração também seja nossa. Senhor, envia mais trabalhadores para a tua seara. E talvez, inclusive, a resposta dessa oração sejamos nós mesmos. Querido Deus, obrigada, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pelo Senhor que fala aos nossos corações e é um Deus que responde à expectativa dos nossos corações. Que o Senhor seja conosco durante este dia. Guarde-nos, ó Pai, guarde nossos pés de desviar para a direita ou para a esquerda, não, que possamos permanecer firmes, caminhando em direção à tua porta que é estreita, mas é a porta que conduz à vida. Que o Senhor seja conosco durante este dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 181 da nossa leitura.